Bom, vamos lá então, pessoal. Seguinte, o intuito aqui sempre do espaço aqui no Instagram é gerar o mais cliente e o mais venda mesmo, é trocar aquela ideia sobre empreendedorismo e trazer conceitos de vendas aí para poder alavancar. Então, para você que está nos assistindo aí, hoje estamos com a presença ilustre aí do grande empresário, empreendedor, vendedor e olha aí, pessoal, faixa preta de jiu-jitsu. Então, fica ligeiro, senão Isso aí. o couro come, fi. Beleza? Beleza, então, Lucas. Beleza, vamos lá. Opa, maravilha, vamos lá. Vamos começar. Então, uma breve apresentação aí, Lucas. Só antes da gente começar, eu separei aqui algumas perguntas aí e logo a gente já entra aí no contexto e no nosso tema, né, que é como se destacar no mercado competitivo. Lembrando, Lucas aí trabalha no segmento de postos de combustíveis, que é um segmento extremamente competitivo no mercado e vai estar aí dividindo conhecimento conosco realmente os desafios, né, para poder estar aí enriquecendo em conhecimento aí toda a nossa audiência. Fica à vontade, Lucas. Valeu, Marquinhos. Começando só com uma introdução aqui, né? Meu nome é Lucas Fiala, né? Eu trabalho no ramo de combustíveis aí já faz 10 anos. E a nossa empresa, na verdade, começou com Lavacar. Meu pai começou a empresa em 87 com Lavacar. Em 94, em 89 a gente abriu o primeiro posto, em 94 ele foi reformado. E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar com ele, várias reformas, foram implantando negócios dentro do negócio mesmo. Então, foi o posto, daí depois a loja de conveniência, depois um lavacar um pouco mais aperfeiçoado no posto mesmo. A partir de 99 veio o segundo posto, e aí a gente continuou com eles, mudou um pouco o foco no começo de 2000 aí, e aí a partir de 2009 eu comecei a trabalhar junto, né? Foi na época que eu comecei a faculdade, 2009, comecei a trabalhar junto. E aí a gente começou a ampliar de novo em 2014. Aí a gente reformou os postos, reformou as lojas, fez 2 padarias dentro das lojas mesmo. E aí a partir de 2017 que a gente resolveu começar a trabalhar com a nossa marca própria, né? Até então a gente era bandeirado, então quando a gente fala que é bandeirado, a gente tinha bandeira, né? Então os 3 postos eram em Ipiranga, padrão Ipiranga, nas 3 lojas. E aí, a partir de 2007, com a nossa marca própria, que foi o nosso maior desafio. E aí, agora, a partir de 2019, a gente está com novas ideias de implementar mais lavagens e algumas outras franquias dentro do nosso ramo mesmo. Boa, legal, legal, Lucas. Então, assim, você fez uma introdução lá dos primórdios, lá como tudo começou. Então, assim, trazendo esse início até o presente momento, o que você encontrou, assim, como um fator mais desafiante, assim, na construção, implementação e sucesso do teu negócio? O nosso ramo é um ramo muito difícil, assim, é difícil trabalhar porque você trabalha com uma commodity, então você trabalha com um produto que ele não tem nenhuma diferenciação, né? Partindo do princípio que todo mundo é honesto, você consegue ter exatamente o mesmo produto em todos os lugares, né? Independente se é uma bandeira ou não, mas a bandeira traz uma marca muito forte. É um produto que tem uma margem muito pequena, uma concorrência muito grande, porque você consegue achar ele em vários lugares. Um risco de produtos substitutos muito alto, ou seja, né, o risco dele passar a não ser um bom negócio daqui para frente é muito grande, porque a gente tem o risco dos carros elétricos, de uma energia Uhum. renovável que não polua tanto como combustível. Então, a gente tem vários desafios aí que a gente tem que controlar muito bem. Então, controlar os custos nos mínimos detalhes, assim, para a gente conseguir fazer o negócio virar. Ah, bacana, bacana. E eu vi aqui que hoje, então, vocês têm a marca própria de vocês. E eu fico imaginando porque a maior parte das pessoas com a qual eu converso ali em relação a abastecer, passar em posto de gasolina, aquele posto de confiança, boa parte desse pessoal acaba optando ali realmente por bandeiras famosas, pela questão de combustível, bom relacionamento, às vezes tem algumas situações de campanha promocional, onde o cliente consegue fazer uma pontuação e acabar, no final das contas, ali baratear um pouco o preço ali do combustível quando colocado. E hoje vocês têm a marca própria de vocês. Como que foi essa história de colocar a marca própria? Lembrando que vocês usavam uma bandeira famosa e, enfim, trazer a bandeira, uma marca nova no mercado.
Foi um desafio bem grande quando a gente decidiu fazer assim. Na verdade, a gente tomou essa decisão mesmo em 2017, na metade de 2017 mais ou menos. Mas a nossa ideia já era fazer isso. A gente começou em 2016 mais ou menos a criar uma logo própria, a criar uma identidade visual nossa para a gente poder ter uma identidade também, né? Para não ficar só aquela identidade da bandeira lá. Então, mesmo trabalhando com a companhia, né, com a marca da Ipiranga na época, a gente já tinha vontade de crescer e já seguir, trabalhar com a nossa perna. A gente não sabia quando, mas a gente tinha essa vontade. Aí chegou um cliente no posto um dia, e aí ele chegou pra gente e falou assim, eu abasteço sempre com vocês aqui, eu conversando com ele na pista, ele falou, eu abasteço sempre com vocês aqui, tô sempre abastecendo vocês. Eu falei, às vezes eu abasteço para o cara mesmo, às vezes eu abasteço em Curitiba, às vezes eu abasteço... Aí eu falei, mas a gente não tem posto em Curitiba, é só Araucária. Aí ele falou pra mim, não, mas não é Ipiranga? Então, Ipiranga tem aqui, tem em todo lugar. Então, assim, ele era fidelizado à bandeira, não era fidelizado ao nosso posto, ao nosso atendimento, né? E isso aí me Aham. encucou. Eu falei, putz, a gente trabalha, né? Faz um trabalho de diferenciação, de atendimento, tudo. E às vezes tem cliente que ele não vê isso, né? Ele vê porque tem uma grande bandeira por trás e ele vai pela bandeira, não vai pela nossa marca. Então, a partir daí, eu comecei a pensar cada vez mais na gente poder criar essa diferenciação nossa mesmo. E quando a gente criou isso, foi um desafio grande, porque é a mesma coisa, assim, fazendo uma analogia mais ou menos, é a mesma coisa de você ter uma franquia do Boticário e falar assim, não, a partir de hoje eu vou criar a minha perfumaria mesmo, vou ter os meus produtos. Então, é como se você começasse do zero, né? Você tem que fazer, você não tem mais um plano de marketing da companhia, a gente trabalhava com o KM de vantagens, que é o plano da Ipiranga famoso, né? Trabalhava com o KM de vantagens de uma forma bem legal, assim, então fidelizava, ajudava a fidelizar os clientes também, a partir do momento que a gente sair com a gente, tanto o programa de fidelidade quanto a marca própria da companhia, a imagem a gente vai ter que fazer, então a gente teve que investir na nossa imagem mesmo, né, na nossa uniforme, diferenciação, promoção, então e tudo isso partiu da gente. Então hoje a gente tem mais trabalho do que tinha antes, mas ele acaba sendo mais gratificante. Puxa vida, legal, Lucas. E, assim, falando um pouco mais de marca, assim, então eu acredito, assim, um ponto importante, foi bom trabalhar com uma marca famosa para poder estabelecer uma clientela, fortalecer aquele ponto nos locais ali onde eles estavam em atividade. Só que, assim, aí veio a ideia de poder fazer ali a construção da própria marca. Como que foi, vamos trazer um pouquinho de conhecimento ali para de transmitir um pouco de informação para a audiência, porque eu acredito, assim, que muitos empreendedores, acho que de segmentos variados, a primeira situação que ele pensa, poxa vida, qual vai ser o nome da minha empresa? Como que vai ser a imagem? Como que vai ser o rosto? De repente o site, de repente a logo, a placa da minha lojinha. Como que vai ser? Então, qual que foi o planejamento de estabelecimento de marca que você fez desde o logo, a escolha do nome, a escolha das informações ali de cores, a logo e toda a construção de clientela, uniformização, enfim, é a construção do rosto da tua empresa para poder fortalecer a marca. Desde o começo, quando a gente criou a logo, né, o nome da marca, a gente já está aqui em Araucária fazem 30 anos, então o nome foi muito mais fácil para a gente já continuar com o nome que a gente já tinha, né, que é Fiala, que é o nosso sobrenome. Então, como Araucária não é uma cidade tão grande, a gente já está aqui há muito tempo, o nome que a gente já tinha ajudou muito, sabe? A gente conseguir criar uma confiança com o pessoal. Desde o começo, o nosso principal objetivo com a marca, na maior parte das promoções que a gente faz, nos lugares que a gente comunica, é qualidade e confiança. Por quê? Quando o consumidor vai abastecer, é o que ele mais procura dentro das bandeiras maiores, é a qualidade do combustível, que eles focam muito nisso no marketing, e na confiança do posto. Muita gente, a maioria dos consumidores tem receio de abastecer em postos sem bandeira, né, sem as grandes bandeiras, justamente por essa falta de confiança, por não conhecer o combustível que está lá dentro. Então, desde o começo, a gente precisava e a gente investiu muito nessa divulgação, entendeu? Então, tem fiscalização de rotina, imposto direto, sempre teve. Então, a gente recebia uma fiscalização de metro. Então, a gente fazia questão de ir lá e colocar que a gente foi fiscalizado pelo Inmetro e que a gente passou no teste do Inmetro. A gente foi fiscalizado pela Agência Nacional do Petróleo. Ela vai no posto mais ou menos 2 vezes por ano, faz o teste do combustível, né, verifica para ver se está tudo certo. Então, a gente coloca lá, fomos fiscalizados.
foram aprovados, tá tudo certo. Então, para justamente conseguir passar essa confiança. Esse foi o primeiro passo e o grande objetivo no começo, assim, conseguir passar essa diferenciação. A partir do momento que a gente criou a marca própria e a gente viu que estava andando bem, porque a gente no começo estava até esperando o movimento cair um pouco, né? Tem aquele consumidor que só abastece na bandeira, a gente achou até que ia diminuir um pouquinho. E não diminuiu. Ele parou de crescer, mas ele não diminuiu. A partir daí foi muito legal, porque como a gente trabalhava com o KM de vantagens, veio um gap muito grande no fidelidade, porque a gente não tinha mais pontuação, não tinha mais nada, e a partir daí eu tive que correr atrás de um plano de fidelidade próprio, né, para poder adaptar isso aí para dentro do nosso negócio e para poder suprir essa demanda do nosso consumidor. E acabou dando mais certo do que eu imaginava, porque a gente conseguiu fazer um plano personalizado, com várias parcerias com empresas aqui em Araucária. Então hoje a gente tem mais de 50 parceiros só aqui em Araucária. Então os nossos clientes tem mais de 50 lugares, estabelecimentos para poder ter desconto de no mínimo 15 até 30, 40, 50% de desconto em vários estabelecimentos. Então tem barbearia, tem academia de ginástica, de natação, escola de inglês, restaurante, churrascaria. Tem um monte de parceria que a gente fez e aí o consumidor acabou vendo muito valor nisso, né? E acabou comprando essa ideia da gente e deu muito certo. Seria como um plano de vantagens para essas empresas que estão associadas à tua empresa, no caso, isso? Isso, exatamente. A gente faz o cadastro, na verdade é um sistema de pontuação. Como é que o cliente faz? A cada litro de combustível que ele abastece, ele ganha um ponto. Tudo isso é feito pelo sistema mesmo. Então ele vem no posto, faz o cadastro, né? O cadastro só precisa do CPF dele, a gente já consegue puxar todos os dados. Então ele faz o cadastro e a partir daí ele tem um número de fidelidade. Esse número de fidelidade é tipo uma etiquetinha de troca de óleo que a gente cola no carro. O número dele é 123. A partir desse momento, quando ele abastecer, ele vai chegar para o frentista e falar, meu número é 123. O frentista já pontua o abastecimento dele e já vai acumulando pontos. Esses pontos ele consegue trocar por produtos e serviços tanto do posto, que a gente coloca na pontuação para ele resgatar, ou ele pode trocar pelos descontos nos parceiros também. Então é mais ou menos assim que o plano funciona. Quando a gente fez esse plano, a gente começou a poder entender quem era esse cliente, quantas vezes ele volta, qual é o ticket médio que ele tem, quais são as principais características dele para a gente poder trabalhar esse cliente de uma forma individual, porque antes eu sabia que eu tinha o cliente, que ele estava lá, sabia quantas vezes ele abastecia, mas eu não sabia quem ele era. Se ele era homem, se ele era mulher, se ele era novo, se era velho, quanto que ele gastava, se ele vinha várias vezes no mês ou se ele vinha uma vez só. Então hoje, com esse programa de fidelidade, eu consigo saber quem é ele e eu consigo fazer campanhas específicas para uma faixa etária ou para um cliente específico ou para um nicho específico de cliente. Então facilitou bastante também a gente conseguir trabalhar com esse banco de dados que a gente tem hoje para poder atender o nosso cliente melhor, entender, né, como que ele trabalha. Bacana, bacana, Lucas. Você falou algo bem interessante, super interessante mesmo, porque assim, às vezes eu presto consultoria para algumas empresas, né? E a principal crise de uma empresa é assim: em determinado momento tem um número X de cliente que está entrando, mas de repente aí esse empresário, esse empreendedor começa a se acostumar com determinada quantidade de gasto, com determinada quantidade de folha de pagamento, com determinada quantidade de fluxo de cliente que entra na loja dele e o faturamento que traz ali para a mesma. Aí assim, de repente, pum, cai o movimento. Aí assim, as contas não param de vir. É aí que começa a preocupação. E assim, a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: você tem conhecimento dos clientes que entram e saem da tua loja todos os dias? Às vezes assim, todos os dias passa 30 pessoas dentro da loja, dentro de um comércio, dentro de, sei lá, num empreendimento aí que tem alguma representação comercial, ou uma pessoa que simplesmente presta aí consultoria, vende algum tipo de serviço, enfim, mas não tem conhecimento, assim, atende um cliente, aí o cliente passa e vai para o próximo cliente. Tá, e aquele cliente que você atendeu? E o relacionamento que teve? E é justamente isso. Às vezes a gente deixa dinheiro realmente na mesa porque deixa de fazer aquele pós-atendimento, aquele acompanhamento e fidelizar, trazer esse cliente para ser um cliente sempre, não só um cliente de momento. Poxa vida, muito bom mesmo. Mas assim, uma pergunta aqui que eu não quero calar é assim: como se diferenciar no mercado concorrido, que é o mercado de posto de gasolina? O que vocês estão fazendo hoje
Abre o jogo para nós aí, Lucas. Então, é um desafio muito grande, né? É um desafio que, por mais que você seja o melhor revendedor que tem, você sempre vai ter que estar se atualizando. Então, é uma coisa constante, assim, é um caminho, é um lugar que você nunca chega. É um caminho que você vai perseguir sempre e você nunca vai conseguir chegar. É muito difícil você conseguir, principalmente nesse ramo que a gente está. Eu acho que são várias coisas, né? São várias pequenas coisas que a gente faz que vão fazendo o cliente perceber essa diferenciação. Né? Então, a gente coloca uma marca própria, coloca um plano de fidelidade focado no cliente. Pô, é uma oportunidade que a gente tem e o cliente fala assim, pô, eu sempre consumo, sei, eu vou no mercado X. Então a gente vai lá no mercado X e tenta fechar a parceria com o mercado X, liga para o cliente e fala assim, ó, a parceria que você queria lá a gente conseguiu fazer, pode ir lá. Sabe? Hoje a gente tem aquela nota do NPS, né, que é o scorecard, para a gente conseguir saber individualmente. Então o cliente abastece hoje, vem um pop-up no celular dele para ele poder avaliar nosso atendimento. Se o atendimento dele foi ruim, a gente consegue filtrar esse atendimento e consegue ligar para ele e perguntar o que aconteceu que o atendimento não foi bom. Aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente possa melhorar? Então, a gente consegue de várias maneiras, a gente faz sorteios. Então, a cada 3 meses a gente sorteia alguma coisa diferente. A gente já sorteou iPhone, sorteou viagem de navio, sorteou vale compra, sorteou várias coisas. E é difícil você ver os postos fazendo isso, sabe? Então, acho que são pequenas coisas que a gente vai fazendo e vai colocando que vai fazendo com que a gente consiga se diferenciar no mercado. Show de bola, Lucas. Também, Vamos... a gente está sempre colocando os funcionários para fazer curso, para poder aperfeiçoar cada vez mais, para poder conseguir entender como funciona cada produto, para ele poder falar com propriedade daquilo que ele precisa vender, né? Porque os nossos funcionários também são vendedores. Tá, vamos partir para essa linha então, Lucas. Vamos falar de colaborador aí, que é às vezes acaba sendo aí, às vezes um pesadelo aí para alguns empreendedores, né? Enfim, porque assim, a gente quer ir, se quer ir longe, vá sozinho. Agora, se você quer ir mais longe ainda, você precisa de uma equipe, você precisa de alguém que possa ali te fazer, porque realmente ninguém faz tudo. A gente tem que realmente diversificar e trazer as pessoas para perto para realmente fazer com que a empresa da gente continue caminhando. Mas não é uma tarefa fácil, porque a gente sabe que trabalhar com pessoas, cada pessoa pensa de um jeito diferente. Como que funciona o processo de seleção de colaboradores na empresa de vocês? Beleza. Só voltando um pouquinho ainda, você tinha comentado para conhecer o seu cliente, né? No nosso caso ainda dificulta um pouco, porque a gente não trabalha com... A gente nunca vai ter o menor preço, sabe? Se você pegar Curitiba e região, o nosso preço sempre vai estar na média, certo? Não vai ser o mais barato, não vai ser o mais caro, mas ele vai estar numa média alta, assim, a gente trabalha. Então, a gente tem que entender que, fazendo isso, a gente perde venda, né? Tem aquele consumidor que prefere andar um pouco mais com o carro, né, para ele poder achar um posto que vai ser mais barato. A gente trabalha com um consumidor que consegue ver todos os benefícios que a gente dá para ele. E com esse benefício, a gente consegue trabalhar com um preço que seja, não muito, né, mas ele é um preço que um pouco mais caro, sabe? Então, tem muita gente aqui em Araucária, principalmente, que às vezes reclama, fala, mas o combustível de vocês é muito caro, tudo. Só que ele não vê que em Curitiba o pessoal gira muito posto, né, gira muita gente e o pessoal não consegue se manter. O pessoal tenta fazer um preço muito competitivo e aquele preço não se sustenta no longo prazo. Então é um desafio para a gente também conseguir fazer com que o consumidor entenda que o nosso diferencial também tem um preço, tem um valor. Né? E até hoje está dando certo. Então a gente consegue, assim, mesmo com uma marca própria, né, geralmente postos com marca própria trabalham com uma precificação abaixo do preço dos postos que tem bandeira, a gente trabalha com o mesmo preço. Então é nessa faixa. E aí acaba sendo um desafio maior até para poder passar essa informação para o cliente, para ele poder ver toda essa qualidade que a gente tenta passar. Entendi. Uma situação que é bem legal comentar também, né, Lucas? É que assim, a qualidade do combustível, a qualidade do serviço, do produto que vocês oferecem, e acredito que é bem aquilo que você comentou ali atrás mesmo. Enfim, o preço é esse mesmo, mas então eu vou para outro posto. Então, vai fazer o quê? Quando você começa a sempre abrir muito a mão para o cliente, para desconto, você meio que começa
a desvalorizar o teu próprio produto, o teu próprio atendimento, a tua própria empresa, né? Vamos supor, todas as pessoas resolvem realmente ir no que o cliente está falando e começa a baratear os seus produtos, enfim, chega uma hora que, claro, o preço está lá embaixo, mas qual que é a qualidade que você vai oferecer? Exatamente. A gente, se fosse para vender um volume, né, em volume, em quantidade, mais ou menos o dobro do que a gente vende hoje, a gente conseguiria vender. Só colocar o preço lá embaixo e divulgar para tudo que é lado que o cliente vem. Mas a gente não vai estar atendendo esse cliente da forma que a gente consegue atender ele hoje, não vai ter o atendimento padronizado que a gente consegue dar para ele hoje, né? Não vai conseguir oferecer todos os benefícios que ele tem e não vai conseguir dar a comodidade que ele precisa. Então, é complicado, né? A gente tem que conseguir fazer esse meio termo para conseguir quantidade e rentabilidade para conseguir maximizar. Exatamente, é quantidade e rentabilidade. Se você baratear demais, você não consegue manter o padrão do, do teu atendimento, do teu serviço, do teu produto, enfim. Aí as portas não continuam abertas, né? É assim que funciona, fazer o quê? É exatamente isso aí. Tá me ouvindo bem? Ou tá cortando às vezes um pouquinho o sinal aqui, mas tá me ouvindo O bem? teu áudio cortou aqui também. Deixa eu dar uma olhada, peraí. Tranquilo? Só um segundo. Cortou. Aham. Como é que tá aí? Tá me escutando bem? Tô 100%. Aqui tá tranquilo. Tá, vou continuar assim mesmo. Tá, beleza. Vamos lá, então, antes de dar continuidade, né, Lucas, o pessoal que está nos assistindo aí, se tiver alguma pergunta aí, pessoal, deixar nos comentários, fique à vontade, deixa aí as perguntas aí, a gente vai respondendo aí, o Lucas responde aí, traz aí, enriquece aí em conhecimento aí a nossa live. E lembrando, a live fica 24 horas no ar, pessoal, depois vai para o canal no YouTube lá, mais cliente e mais vendas, tá? Então, assim, quiser precisar sair, enfim, voltar, saiba aí que 24 horas está no ar aí, logo depois eu farei a postagem com o link do vídeo, beleza? Vamos continuar lá, meu amigo? Vamos lá. A gente tava falando de contratação, né? Isso, Comentou como é que a atendimento aí gente vai. do quadro efetivo aí, como que é? Então, a gente tem um processo de contratação, por mais que seja uma mão de obra mais simples de ser contratada, né? Não é uma mão de obra que tem especialização muito grande, mas a gente trabalha assim, ó, a gente não tem idade e não tem critério de experiência para a pessoa poder entrar. Isso a nível de caixa e frentista, né? Que é a maior parte dos nossos colaboradores. O que a gente vê na hora da entrevista? Energia, né? Se a pessoa é comunicativa, porque eu costumo falar para eles que a gente não contrata frentista, a gente contrata vendedor, né? A pessoa tem que saber vender para poder trabalhar com a gente. Mas vender como, né? Ela tem que ser comunicativa, ela tem que ter foco nos objetivos que ela vai ter, porque ela, começando a trabalhar com a gente, ela vai ter que ter objetivo, né? Querendo ou não, se ela não tiver objetivo antes, a gente sempre exige que ela tenha algum objetivo, né? Seja, eu vou pegar o valor da minha comissão aqui que eu vou ganhar, eu vou comprar uma moto, ou vou guardar para comprar um carro, uma casa, alguma coisa assim. Então, a maior parte dos nossos colaboradores tem essa. Tá ficando? Tô ouvindo, normal, aham. Um objetivo fica muito fácil eles conseguirem ter uma superação interna para poder atingir esses objetivos, né? Então, e aí para a gente conseguir chegar nessa pessoa, né, que é comunicativa, que foca nos objetivos, eu procuro conversar com ela a, a maior parte da entrevista para tentar extrair o máximo que eu consigo, assim, sabe? Então, chegar para ela e perguntar, mas onde que você trabalhou antes? Ela fala, trabalhei na empresa X. E quando você saiu de lá, o que você fez? Né? Daí a gente já consegue ver se a pessoa ficou no seguro-desemprego ali um tempo, sem fazer nada, ou se já começou a correr atrás. Não, eu saí do emprego, comecei a procurar emprego novo, daí fiz um bico aqui, fiz outra coisa ali. Nessa hora você já vê que a pessoa é uma pessoa mais esforçada, que ela vai atrás das coisas, que ela quer fazer acontecer, que se ela sair de um lugar ela já está em outro, então é uma pessoa que já ganha créditos com a gente, né? Então a gente vai conversando e vai colocando algumas dinâmicas. Imagina que você já está trabalhando aqui, o cliente
quer saber mais sobre o produto ou chegou reclamando de alguma coisa, como que você trabalharia esse cliente, o que você falaria para ele? Então a gente faz de tudo para tentar extrair o máximo de características, né? Apesar da pessoa geralmente estar meio nervosa na entrevista ali, não consegue extrair tudo, mas o nosso principal objetivo na fase de contratação é tentar pegar essas características da pessoa para ela poder se dar bem no trabalho que ela vai exercer. Bacana. E é muito rotativo, Lucas? Como que é a questão de contratação, assim? Roda muito funcionário? Ou que eu acredito assim, que quanto mais rotativo, quanto mais entra e sai funcionário, mais difícil do empreendedor alinhar o objetivo da empresa mediante a equipe. Roda muito funcionário ou, enfim, é mais estável? Olha, pelo que eu converso com o pessoal de outros postos, relativamente a gente tem uma baixa rotatividade, sabe? Nossa rotatividade não é tão alta. Eu acho que por a gente ter esses objetivos e metas bem definidos, para a gente fazer um trabalho de acompanhamento com um funcionário legal, sabe? E se tá bom, a gente avisa, se tá ruim, a gente chama, conversa uma vez, conversa duas, conversa três. Então a gente dá, assim, eu me vejo como tendo que dar todas as ferramentas para eles conseguirem fazer um bom atendimento. Não adianta eu estar lá na pista o dia inteiro, são 3 postos, eu não consigo estar nas 3 postos ao mesmo tempo, das 6 da manhã às 10 da noite. Então, o meu objetivo tem que ser dar todas as ferramentas para que ele consiga prestar um bom trabalho. Eu não vou conseguir fazer isso por ele, eu posso tentar ajudar ele da melhor forma possível, mas fazer isso por todos eles eu não vou conseguir. Então, a nossa filosofia gira muito em torno disso, sabe? Então, a gente dá meta, a gente dá uma comissão legal para eles também, relativamente com relação aos outros postos, a gente dá uma comissão boa. Então, eles têm tudo o que eles precisam fazer, né? Todo o padrão de atendimento que eles têm que seguir, meta de nota do NPS, então eles têm uma nota de classificação que o cliente dá para ele, que ele tem que cumprir também. Então, a gente tem várias métricas assim, para poder medir como ele está indo, para ele mesmo poder melhorar. Então, se o nosso funcionário tem força de vontade, quiser ficar e quiser aprender, ele vai ficar, ele vai aprender, ele vai prestar um bom atendimento. Isso eu tenho certeza. Ele só não fica se realmente às vezes não é o ramo dele ou ele, né, não deu para cá, mas a gente tenta dar todas as possibilidades para ele conseguir. E é importante também quando não dá certo, ele sabe por que não dá certo, né? A gente para conversar, explicou como que teria que ser, como que ele fez, como que ele não fez. Então, geralmente, a gente tem muito pouco atrito. Eu, em 10 anos de posto, para você ter uma ideia, nunca levei uma trabalhista. Não teve nenhuma, até hoje. Uhum. Então, a gente trabalha muito claro, assim, as coisas, sabe? Eu acho que isso aí ajuda muito na retenção da equipe e para a gente conseguir manter esse rendimento e o turnover baixo. Ah, muito bom. Vamos responder ali a questão do Fábio ali. Ele comentou ali, Lucas, em algum posto, vemos ali a tecnologia, meio de pagamento facilitado e finalização de compra, muitas vezes de dentro do carro mesmo. Imagino que isso deva impactar as vendas da conveniência. Atrás, como atrair o cliente, acredito, para dentro da loja neste cenário? Como atrair, exatamente. A gente trabalha, a gente teve essa questão é bem interessante, porque a gente já trabalhou isso internamente também. O que seria o ideal para a empresa, né? Pensando na empresa, que todos os clientes entrassem na loja para poder fazer a compra de impulso, para comprar um chiclete, comprar uma bala, comprar um chocolate. Só que tem muito cliente que não quer sair do carro, né? Às vezes mulher, principalmente, não quer, ela quer que seja passado o cartão no carro. Então, por mais que seja vantajoso para a gente atender o cliente aí até a loja, se o cliente pede para que ele seja atendido dentro do carro, a gente leva a maquininha para ele e ele é atendido dentro do carro. Uhum. Né? A gente não faz com que ele tenha que entrar dentro da loja. Então, tem clientes que já chegaram para a gente e já falaram, eu só abasteço aqui porque aqui o frentista traz a maquininha para mim e consigo pagar dentro do carro. Sabe? Mais Então, assim, cômodo, né? a loja por mais que isso tire um pouco a venda, mas a gente não tem como obrigar o cliente a fazer o que é melhor para a gente, né? Então, Bem, se é a vontade dele, a gente tem que fazer e não tem jeito. Melhor ter até porque ele só no combustível do que ele procurar outro posto. uma pergunta aqui de quem é leigo, né? Na verdade, que
que daí eu vou perguntar para especialista de mercado. Diferencia muito o ganho da conveniência para o ganho no preço do combustível? Olha, os nossos postos aqui têm, geralmente tem um poder aquisitivo um pouco mais baixo que os postos, né, mais centrais de Curitiba e giram menos pessoas em volta, né? Então a gente não tem uma grande concentração populacional de prédios, essas coisas aqui em volta. Então as lojas têm um resultado legal, sim, mas ela não compara com o resultado do posto, do combustível, né? O que rentabiliza mais para o negócio em si ainda é o combustível, né? Isso aqui é um fato. Combustível, sim. Existem vários postos que estão em centros comerciais maiores que a loja representa, se não a mesma ou mais, a rentabilidade do posto, né? Ela tem Uhum. em valores do que o posto, não é o nosso caso, né? Mas lojas maiores, em centros habitacionais maiores, assim, muito prédio em volta, centro comercial, essas lojas aí geralmente têm um faturamento bem expressivo da loja. Ah, legal. Tinha uma outra pergunta que deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, pergunta do Murilo. Lucas, na sua opinião, qual importante é o pilar família na trajetória empreendedora? Para a gente foi essencial, né? Uma porque quem começou o negócio foi meu pai, né? Então, e já era um negócio de anos, então eu comecei a trabalhar no negócio 20 anos, 20 e poucos anos depois quando a empresa já tinha começado. Então, se ele não tivesse começado esse legado, né, talvez a nossa estratégia de seguir uma marca própria, perseguindo qualidade e confiança do consumidor, principalmente, pode ser que não tivesse dado certo, né? Então, se ele não tivesse começado antes. Hoje mesmo, se eu não tivesse, né, na gestão diretamente lá, o meu pai e meu irmão, que são duas pessoas que eu posso confiar de olho fechado, se eu não tivesse eles comigo, me ajudando, né, eu ajudando eles também, a gente trabalhando junto nesse sentido, talvez também não tivesse dado certo, né? Então, sozinho, com certeza, eu não teria chego onde a gente conseguiu, a rede não teria chego onde ela conseguiu chegar hoje, né? A família, minha mãe trabalhando junto com meu pai desde o começo também, ajudando a organizar tudo, então foi essencial e é essencial até hoje a força que a gente tem como família dentro do negócio, né? Tem muita família que não consegue trabalhar junto, a gente, graças a Deus, conseguiu alinhar os objetivos aí. Temos conflitos, sempre tem, né? Mas o conflito é sempre benéfico, Normal, né? então isso aí só agrega para todo mundo. Sim, bacana. O Fábio comentou ali, boa Marcos, já ouvi muitas vezes falarem que a loja trazia a maior parte de rentabilidade, mas eu acho que daí, né, Fábio, acaba acontecendo na mesma situação que o Lucas comentou aqui. Varia muito de ponto, né? Imagina assim, um posto de combustível numa localização central, onde o fluxo de pessoas não é só carro, é as pessoas entrando toda hora na loja de conveniência para comprar, seja de bala, seja doce, seja de cerveja, refrigerante, etc. Aí acho que acaba tendo esse contraponto. Acho que o termômetro mesmo, pelo que eu entendi aqui com um grande especialista, Lucas, aí realmente é aonde estabelece realmente o ponto físico da loja, né, Lucas? Geralmente em pontos mais nobres, assim, mais caros, a loja tende a vender mais, né? O pessoal tende a procurar mais a conveniência do que mercado, essas coisas. Legal. Lucas, três últimas perguntas que eu vou fazer para ti aqui, mas uma lá é aqui, o que esperar do futuro? Vamos trazer pro teu modelo de negócio. O que esperar aí do futuro do mercado de combustíveis? Pergunto por quê? Porque, poxa vida, qualquer oscilação, né? Qualquer oscilação pro modelo posto de combustível ficar completamente em evidência a nível de Brasil. Qual que é o futuro desse mercado? Olha, é um futuro muito incerto, né? É difícil a gente conseguir prever o que vai acontecer daqui para frente nesse mercado aí. Ele vai acabar, né? Uma hora ele vai acabar, a gente não sabe quando ainda, mas isso tem 100% de certeza. Eu até estava dando uma olhada, estava dando uma pesquisada hoje nesse sentido, e estava olhando no UOL, tinha uma reportagem sobre isso da semana passada, dizendo que na Europa a previsão é até 2035, 20% da frota, apenas 20% da frota continuar sendo a combustão e 80% sendo carros elétricos. Até 2040, a participação de praticamente 100%. Né? Então, se essa estimativa estiver correta, a partir daí, daqui 10 anos, a tendência já é a nossa venda começar a cair pela substituição dos carros elétricos com os carros com a substituição para os carros elétricos, né?
Então, a gente não consegue fazer muito uma previsão futura de crescimento da rede em si, né, nesse sentido, porque uma hora vai acabar. Pode ser que seja daqui 10, 20 ou 30 anos, mas não tem como saber, né? Então, é um investimento aí que a gente faz hoje que tem um prazo para acabar. Isso a gente já tá ciente, Preparado. né? Já estamos Legal. preparados para isso aí. E tudo hoje muda muito rápido, né? As coisas mudam muito rápido. Você vê, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, não existia smartphone, né? Não tinha WhatsApp, a gente não conseguia conversar uma pessoa com a outra de longe, né? Eu viajei em 2008 e eu não tinha celular para conversar, eu ligava para minha família num cartão pré-pago, 10 anos atrás, né? Então, a gente nunca imaginou que, por melhor que fosse as pessoas que fossem imaginar o futuro, a gente não imaginou que de 2008 para 2018 a gente ia ter esse salto, né, tecnológico. Então, por mais que tenha essas estimativas aí, a gente sempre trabalha com um prazo até menor, né? Legal, legal, Lucas. Assim, uma penúltima pergunta lá. O que é sendo, no teu ponto geral, o que é empreender no nosso mercado nacional aí? Como que é a tua visão de empreendedorismo? Eu não consegui escutar a pergunta, travou. Falando um pouco de empreendedorismo, qual que é a tua visão geral sobre o que é empreender, como ser empreendedor? Olha, eu acho que principalmente no Brasil aqui é um desafio enorme, né? Com a carga tributária que a gente tem, com a dificuldade que a gente tem em contratar novas pessoas, o custo que isso tem, a pessoa que decide empreender, ela é muito corajosa, né? Tem que dar um passo muito grande. A gente vê muito comércio, inclusive fechando aí, né? Muita coisa, principalmente nessa crise. Então, para a pessoa decidir abrir um negócio próprio, aí ela tem que ter muita coragem e muita determinação para conseguir fazer dar certo. É um negócio que você tem que trabalhar o dia inteiro, todo dia, pensar nisso o tempo todo, pensar em como melhorar, né? Como eu falei no começo, a melhoria é uma coisa constante, você nunca vai parar, né? Nunca tem como você achar que tá bom, achar que tá perfeito, porque sempre vai ter uma coisa a mais para fazer. Legal. E a última lá, de repente, não é nem uma pergunta, né, Lucas? É um bônus aí para você deixar para o pessoal que está nos acompanhando. Lembrando, pessoal aqui da minha audiência, vai lá, segue o Lucas lá também, faça uma pergunta lá para ele. Eu tenho certeza, como eu conheço ele, ele vai ter ali todo o prazer em estar respondendo, tirando dúvidas também. E da audiência do Lucas aí, para quem está nos assistindo lá, também me segue lá. Lá eu deixo dicas e conteúdos lá para empreendedorismos e vendas aí, dicas aí para poder alavancar as vendas. Então, assim, Lucas, trazendo um pouco aquele contexto lá atrás que você dividiu lá no começo, de repente o teu passado é o presente de alguém hoje. Qual que é aquela dica matadora que você dá para quem está começando um modelo de negócio? O modelo de negócio no geral, no nosso ramo No geral. no geral. Olha, tem que estudar muito, tem que trabalhar muito, tem que entender essa parte de entender o cliente, né? Saber quem é o nosso cliente é muito importante, porque você nunca vai conseguir atender todo mundo e agradar todo mundo, principalmente. Às vezes a gente tem, a cada 10 clientes que vem abastecer, se 9 estão muito felizes, ele abastece e vai embora, geralmente ele não fala nada, mas aquele cliente que não gostou ou que reclama, ele vai falar que está ruim, ele vai reclamar de alguma coisa, e a gente não pode levar isso como se fosse um padrão, né? Como se todos os clientes estivessem insatisfeitos. Às vezes a gente passa por isso também. Né? Um cliente às vezes fala uma coisa, fala outra, a gente fala, pô, será que está tudo errado? Mas não é assim também. Então, eu acho que estudar muito, trabalhar muito, né? Entender qual é o nicho de mercado que você vai querer atingir, porque você não vai conseguir atender todo mundo, e estar no negócio o tempo inteiro, trabalhar e confiar que dá certo. Arregaçar as mangas mesmo. É isso aí, não tem mistério não, tem que correr atrás. Não, show de bola, Lucas. Muito, muito bom aí. Obrigado aí pelo teu tempo. Parabéns aí pela rede Fiala aí de postos de combustíveis aí, que mais e mais negócios aí com extrema prosperidade possa acontecer. E o seguinte, no dia que eu dar uma passada no posto, né, a gente tem o fator determinante da distância, vou fazer aquela foto lá bacana para a gente poder postar para o pessoal aqui também. Beleza? Um Opa, forte com abraço certeza, e vai tem ser um mais alguma prazer poder. colocação e fique à vontade. Oh, vai ser um prazer poder receber você aí, venha mesmo, né? Aproveita e vem fazer um treino com a gente aqui também, que você está devendo, né? Não veio ainda.
Mas venha, venha mesmo, né? Vai ser um prazer receber vocês aí. Se o pessoal também quiser me contatar depois, tiver alguma dúvida, pô, eu adoro falar sobre empreendedorismo, sobre o nosso negócio, sobre isso aí que a gente está conversando. Se tiver a oportunidade de me chamar várias vezes aí também, pode chamar, a gente troca uma ideia. Vai ser um prazer Opa, show de poder bola. compartilhar com vocês aí. Agradeço ao pessoal que acompanhou aí a live também. Muito legal as perguntas. Obrigado, valeu pela oportunidade aí. E qualquer coisa é só me chamar. Show de bola. Obrigado, Lucas. Lembrando, pessoal, 24 horas e a live fica no ar. Após isso, estarei subindo para o canal no YouTube Mais Cliente, Mais Vendas. Assim que eu subir, já estarei compartilhando o link e certamente aí vou estar passando aí pro Lucas Fiala da Rede Fiala de postos de combustíveis aí, por estar dividindo aí com a audiência dele também. Tá bom? Lucas, Deus abençoe. Obrigado aí. Puxa vida, um privilégio aí receber, poder te entrevistar aí. E ótima noite aí e que possamos aí fazer aí futuras entrevistas aí mais e dividir mais conhecimento aí com a audiência. Valeu, obrigado, eu que agradeço. Grande abraço. Valeu, Lucas. Valeu.